Bem-vindos, amados, a mais uma aula, espero que estejam bem e vamos lá a mais uma aula e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre expressões algébricas, ok? Vamos nessa. Lembrando um pouquinho, nós vamos pensar no seguinte, poxa, se matemática só trabalhava com números e operações já era complicado e agora misturar números, operações e letras, que doideira é essa? E aí a gente fala um pouquinho sobre François Vieutet e ele é conhecido como o pai da álgebra moderna. Álgebra moderna e já existia álgebra, que doideira é essa? De onde é que vem isso? Para vocês terem uma ideia, os antigos egípcios eles já chamavam incógnita uma letrinha ou um número que eles não conheciam, que eles desconheciam como ahá. Isso mesmo, eles tinham surpresa. Quando eles encontravam aquele número desconhecido, eles se surpreendiam e diziam ahá. E essa incógnita que nós estamos falando e vamos falar na álgebra de hoje. Expressões algébricas. Vamos nessa. E aí, pensando um pouquinho nessas três situações, nós temos essas três figuras, A, B e C, e para calcular a área dessas figuras, nós devemos fazer o quê? Vamos ver nessa situação da figura A. Nós temos o número 3 e o número 3. Esse é um quadrado, então nós temos os lados iguais. E para calcular a área desses números, nós vamos ter 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, beleza? Isso quer dizer que nós temos uma expressão numérica, porque tem só número, vê só. Já nessa situação aqui da letra B, eu tenho A vezes B. E eu tenho isso aqui, ó. Vê, mudou, não tenho mais números, agora eu tenho só letras. E na letra C, eu tenho 2x e y. Se eu for procurar a área, eu vou ter que multiplicar 2x vezes y. E agora eu tenho 2xy. 2x vezes y, números com letras, e aí a gente vai falar exatamente sobre isso, essa mistura de números, letras e operações, que é expressões algébricas, beleza? Vamos nessa. O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintéticas. Vamos ver. Assim nós temos x ao quadrado, isso quer dizer o quê? Como é que eu posso representar o x ao quadrado? Quando eu falo indicar o quadrado de um número, eu vou escrever uma frase, mas aí matemática, vamos fazer uma coisinha mais fácil. De que forma eu posso escrever essa frase? Indicar o quadrado de um número, x ao quadrado. E aí se eu quiser indicar o quádruplo de um número, 4y, 4 vezes p, 4t, 4r, então 4 vezes um número é o quádruplo desse número. Então eu posso simplesmente representar dessa forma algébrica. E aí quando eu tenho c sobre 2, uma razão, toda razão é divisão, então eu posso simplesmente representar a metade, ó, c dividido por 2 quer dizer que eu quero a metade de um número, indicar a metade de um número, beleza? Ou número pela metade, beleza? Vamos ver. Tome nota. E aí a gente pode fazer essas notazinhas aí, ó. Da mesma forma, se A e B representam dois números reais quaisquer, temos que... Então, se eu quiser representar A mais B, eu posso representar A mais B dessa forma. Representar a soma de dois números. Como? A mais B, B mais A. Posso usar qualquer letra. E se eu quiser representar a diferença entre esses dois números? A menos B, B menos A menos B. Posso fazer com qualquer letra? Posso sim. Ó, A vezes B é o produto. Se eu falo do produto desses dois números, eu multiplico ele. Lembrando, a ordem dos fatores não altera o produto, então eu posso fazer A vezes B ou B vezes A. E também, se eu quiser o quociente desses números, ó, A dividido por B ou A sobre B com B diferente de zero representa a divisão de A por B, então quociente. Então, para representar isso tudinho, eu posso fazer simplesmente assim, usando operações e letras. Operações, letras e números, expressões algébricas. Perfeito? Então, ó, na geometria, se A representa a medida do lado de um quadrado qualquer, temos. Então, eu tenho um quadrado qualquer e A, já que esse quadrado aqui é um ângulo de 90 graus, todos os lados iguais, então todos os lados vão representar A. Então, se eu quero calcular o perímetro desse quadrado aqui, ó, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu posso simplesmente fazer A mais A mais A mais A, ou 4 vezes A, ou simplesmente 4A para indicar o perímetro. E se eu quiser a área, é esse lado vezes esse lado, então eu vou ter A ao quadrado. A ao quadrado indica a área desse quadrado, ok? Então, expressões algébricas ou literais. Agora vamos lá. Nessa situação, qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Então, eu tenho aqui o desenhozinho de uma piscina, ok? Essa piscina ela tem um formato que retangular.
Se eu quero representar o perímetro dessa piscina, o perímetro dessa piscina é o quê? A soma de todos os lados. Esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Vamos dar nome a esses lados, já que a gente não sabe a medida. Então, eu vou chamar esse lado de x e esse lado de y. Então, se eu tenho um retângulo aqui com ângulo de 90 graus, esse lado daqui ele vai ser igual a esse lado aqui, perfeito? Então, eu vou chamar esse lado também de x. E esse lado y vai ser igual a esse lado, então também vai ser y. Então, para representar aqui, eu vou ter o quê? 2 vezes o valor de x, ó, 2x, e eu tenho 2 vezes o valor de y. Então, o perímetro dessa piscina vai ser simplesmente somar 2 vezes o valor de x mais 2 vezes o valor de y. Ou simplesmente 2x mais 2y, ok? Espero que tenham entendido. Vamos passar para a próxima situação. Qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura? Vejam, agora eu tenho essa figura daqui e eu quero representar a área, não mais o perímetro, mas eu quero representar a área dessa figura. A princípio você pode pensar, eita, mas nesse formato eu já calculei a área do retângulo e a área do quadrado, mas eu não sei calcular a área desse tipo de figura. Mas aí lembre, ó, aqui é um retângulo e aqui é um quadrado, então eu posso fazer isso separadamente e depois juntar os dois, ó. Figura 1, figura 2. Como é na figura 1, eu vou representar aqui ó, por A, e aqui desse lado eu vou representar por B. E esse quadradinho eu vou representar por C. Então, para calcular a área da figura 1, o que é que eu vou fazer? Multiplicar A vezes B. Exatamente, ó, figura 1, A vezes B ou AB. E a figura 2 aqui, a figura 2 vai ser esse lado vezes esse lado. Se ele é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, eu tenho C ao quadrado, ou C vezes C. Perfeito? Essa é a figura 2. E qual é a área total da figura, Paulo? Então, é só você pensar, ó, é só somar a área 1 mais a área 2, eu tenho a área total da figura. Então, eu posso simplesmente representar assim, ó, a área da figura 1, AB, mais a área da figura 2, e eu vou ter o resultado da área dessa figura. Perfeito? E aí, eu vou aproveitar esse desenhozinho aí que eu achei bem legal, para a gente agora calcular a área, só que agora a gente vai fazer o valor numérico da expressão. Então, supomos o seguinte. Supomos que na figura 1 e na figura 2, na figura 1, esse lado tem 10 metros e esse lado tem 20 metros. E na figura 2, eu tenho 6 metros. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que agora a gente vai calcular o valor numérico. Então, no lugar das letrinhas, a gente vai colocar números simples. Como é que eu calculo a área da figura 1? Esse lado vezes esse lado. Então, eu vou ter 10 vezes 20. E calcular a área da figura 2, esse lado vezes esse lado, ou 6 ao quadrado, lembram? E agora eu vou somar tudo, não só juntar, né, a área total que eu quero, então eu vou juntar as duas figuras. Então a área total vai ser ó, 10 vezes 20, que é a área da figura 1, mais a área da figura 2, que é 6 ao quadrado. 10 vezes 20, 200, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então eu vou ter 200 mais 36, 236 metros quadrados vai ser o total da área dessa figura, ok? Espero que tenham entendido, beleza? E agora você precisa tomar nota. Ó. Quando substituímos as várias variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico, que foi aquilo que a gente achou. Quando nós substituímos as letras pelos números, nós achamos o valor numérico dessas expressões. Agora é com você, meu querido, meu amado. Você dá um printzinho na tela, dá uma pausazinha na tela, copia a atividade no caderno e responde, ok? Essa é a primeira, essa daqui é a segunda, essa é a terceira. Você vai fazer a mesma coisa, dá uma pausazinha, copia no caderno e responde. E por hoje é só, meu querido, minha querida. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Estou com muita saudade, um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!